Queridos, graça e paz, ah, vamos orar para podermos avançar com a nossa aula e que Deus possa nos dar graça. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nos dá para partilharmos esta aula, que o Senhor esteja conosco, dê-nos sabedoria e graça para que possamos crescer em conjunto e tenhamos inteligência suficiente, sabedoria suficiente para aplicarmos essas matérias em nome de Jesus na nossa vida, no nosso ministério, no nosso dia a dia. Amém. Queridos, hoje nós continuamos praticamente com a nossa matéria, não é? Ah, de módulo de TICs na educação cristã, não é? E na busca contínua para fortalecer a fé cristã e moldar a sociedade à luz dos princípios divinos, a modernização da educação cristã surge como uma oportunidade crucial. Nós já tínhamos falado deste aula passada, aula anterior, a importância de sempre haver um casamento entre educação cristã, ou seja, entre a tradição e a modernidade, a contemporaneidade, entre as TICs, ou a nova era digital, também com o modelo tradicional de fazer o ministério culto. E as TICs também incidem sobre a educação cristã, ou se não incidem, deviam incidir. Os valores fundamentais do cristianismo não precisam mudar, nem precisam ser comprometidos ao enfrentar os desafios da era digital ou mesmo da era da inteligência artificial. A jornada da igreja tem sido marcada por séculos de tradição, fé e serviço. No entanto, o mundo ao seu redor está em constante evolução, especialmente com os avanços da tecnologia e a era da inteligência artificial. Por isso que o desafio enfrentado pelas igrejas hoje é encontrar maneiras de modernizar-se sem comprometer os valores e princípios cristãos intrínsecos. O que significa que há uma necessidade da igreja modernizar-se, há uma necessidade da igreja, entre aspas, contemporaneizar-se. No entanto, neste processo de modernização, de contemporaneização contemporaneização, não perca ou não comprometa os valores cristãos peculiares, os valores cristãos que a igreja professa. A inteligência artificial, muitas vezes abreviada como IA, não é, ou AI, refere-se à simulação da inteligência humana em máquinas que são programadas para pensar, raciocinar e aprender como humanos. Hoje em dia, nós podemos encontrar até a inteligência artificial manifesta rebotes, não é? Manequins que interpreta os sons dos homens e se calhar até manifesta-se claramente como se fosse homem, mas que de fato não são. E esta inteligência artificial abrange uma ampla gama de tecnologias e abordagens, incluindo aprendizagem de máquina, processamento de linguagem natural e redes neurais. No mundo, a inteligência artificial está se tornando cada vez mais importante e está sendo aplicada em diversas áreas. As empresas hoje, instituições de pesquisa hoje, a universidade estão investindo em pesquisa e desenvolvimento de inteligência ou de tecnologias de inteligência artificial. Governos hoje de vários países ao longo dos anos vêm promovendo iniciativas para impulsionar o crescimento deste setor, neste caso o setor da inteligência artificial. E a igreja não deve se furtar disso, a igreja não deve ficar atrás, pelo contrário, deve entrar neste barco de servir-se de inteligência artificial para poder cobrir as lacunas que não pode cobrir presencialmente e alcançar locais que não conseguem alcançar
por conta da sua limitação geográfica e mesmo espacial. Na vibrante era digital em que vivemos, a essência da educação cristã não apenas persiste, mas também se eleva a novos patamares de possibilidades. O que significa que é um tempo de renovação, de abraçar as ferramentas tecnológicas que estão ao nosso alcance para enriquecer a jornada espiritual das pessoas. Não precisamos ter medo das tecnologias, não precisamos ter medo das TICs, das plataformas digitais, nem ter medo da inteligência artificial. Pelo contrário, podemos usar essas ferramentas, esta inovação que Deus deu ao homem, esta capacidade e habilidades que Deus deu ao homem, para enriquecer a nossa experiência da vida cristã. Quer dizer, isso deve, de alguma forma, enriquecer a nossa espiritualidade e não destroná-la, destruí-la ou fraquejá-la. Nossa fé, ilustres irmãos, não é estática, é uma fé dinâmica, o que significa que está em constante movimento, é viva, não é? E ela é uma chama que pode ser inflamada pelas maravilhas do conhecimento e pela busca da verdade divina. Então, se a nossa fé é viva, é dinâmica, os nossos ministérios são chamados a serem vivos e dinâmicos. As nossas vidas são desafiadas hoje a serem vidas vivas e dinâmicas. E somos desafiados nessa questão de vivacidade, de atividade, de dinamicidade, a nos adaptarmos diante das mudanças que ocorrem na sociedade. Hoje em dia, os povos e as nações são desafiados a se adaptar a mudanças climáticas e nós, e ao mesmo tempo, os povos e as nações são desafiados a se adaptar também a eras digitais. Nesta sociedade, neste mundo, neste planeta em que nós nos encontramos, seremos obrigados sempre, ou desafiados sempre, a nos adaptarmos a várias realidades, a várias circunstâncias que o mundo nos propõe ou nos desafia. E hoje, para a igreja, ela é definitivamente desafiada para exercer o seu ministério, tendo em conta as redes, tendo em conta a era digital, tendo em conta a inovação tecnológica, sobre, ou especialmente a inteligência artificial, que tem sido a tônica dos últimos tempos. A modernização do ensino na igreja não é uma tentativa de afastar-se de sua essência, porque pode-se dar o caso de alguém dizer que, olha, aqui o modernizar o ensino, abraçar os desafios tecnológicos ou a era digital significa perder a essência espiritual. Pelo contrário, nós não perdemos a espiritualidade. Aqui não existe nenhum convite da perca de espiritualidade, não existe nenhum convite para afastar-se da essência cristã ou daquilo que é o fundamento, aquilo que é o alicerce do cristianismo, mas sim há um convite que nos é feito como teólogos, como ministros que servem, de utilizar as ferramentas e os avanços contemporâneos para espalhar a mensagem do Evangelho. Então, as plataformas digitais que nós temos hoje, que estão à nossa disposição hoje, os equipamentos que nós temos hoje à nossa disposição é para nos ajudar a espalhar o Evangelho. Aliás, se nós não nos identificamos com tecnologia, significa que nem os laptops, os computadores que estamos a usar nas nossas casas devíamos usar. Significa que nem o tipo de casas modernas que estamos solicitando nas nossas plantas para a construção das nossas casas não devíamos usar, porque nós não nos identificamos com a tecnologia. Estamos a querer dizer, para os que se dizem que não, nem pode existir, ou seja, nem pode se avançar a educação online em teologia, porque de alguma forma não impactam a vida, de alguma forma diminui, reduz o impacto, significa que é muita coisa que nós estamos a usar, estamos a nos servir de tecnologia, que a estão hoje a apoiar o Evangelho, nem devíamos de alguma forma estar a usar. Então, o que significa que aqui não existe
uma pretensão de rejeitar a essência ou de retirar o epicentro ou a base da verdadeira vida cristã, mas sim de nos servir dessas ferramentas que Deus nos dá para que possamos alcançar o mundo todo. Aliás, o texto bíblico diz: ide pregar o evangelho, não é? A toda criatura, a todo mundo. Temos esta questão de ir para todas as nações, temos esta questão de pregar em todo mundo, pregar para toda criatura. E não vai ser tão fácil que nós preguemos para muitas pessoas hoje em dia, se nós não tivermos que usar as tecnologias digitais. O maior número de pessoas hoje que nós podemos alcançar é também, ou seja, vai fazer-se necessário que usemos as tecnologias digitais como nosso aliado para que possamos alcançar o maior número de pessoas que Deus queira que nós alcancemos, ou seja, para que o maior número de pessoas seja alcançado pelo Evangelho. O mundo está em constante evolução e a igreja também deve evoluir para alcançar as gerações atuais e futuras. Aliás, uma das grandes vantagens quando nós usamos as plataformas digitais é que os vídeos ou as pregações, as aulas, os podcasts que estão sendo gravados hoje podem ser escutados por próximas gerações. O que significa que a sua mensagem não perde-se por conta da oralidade tradicional porque até a genuinidade da mensagem, a originalidade da mensagem, no passado perdia-se por conta da transmissão oral, da partilha oral, até que foi escrita para conseguir manter a certa originalidade. Mas hoje, graças a Deus, com essas plataformas digitais que nós temos, que podem também servir de alguma forma de arquivo, ou podem servir de biblioteca, onde pode se guardar ou se conservar uma série de pregações, uma série de ensino, uma série de aulas, em que não só essa geração é beneficiada, mas também a próxima geração, que provavelmente nós nem conheceremos, estaremos hoje a escutar as suas pregações, os seus ensinos. É como hoje nós temos vários vídeos de Samora Machel, os ditos dele, as locuções dele, e muitos de nós não estivemos, ou seja, ainda não tínhamos nascido no período que ele falou, que ele apresentou todas essas locuções. E hoje, por conta dessas tecnologias, ainda que não tão evoluídas como temos hoje, estamos a conseguir ouvir pregações, ou seja, ouvir locuções de Machel, mas também podemos ouvir pregações dos nossos irmãos em Cristo Jesus e pregaram há bastante tempo. Aqui, queridos irmãos, a imutabilidade da Escritura ou da Bíblia em sua revelação atemporal é inquestionável. Aqui, no uso das plataformas digitais, não está a ser colocado em causa a veracidade das Escrituras, a inerência das Escrituras. Pelo contrário, a imutabilidade da Bíblia em sua revelação atemporal ou em sua revelação temporal é inquestionável, porque entendemos que as Escrituras, a palavra de Deus, é a revelação de Deus para nós e não há nada na palavra de Deus que precisa ser reestruturado. As Escrituras não precisam ser atualizadas como alguns ministros tentam avançar da contemporaneidade. As Escrituras não precisam sofrer nenhuma reestruturação do seu conteúdo e da sua validade e nem precisam ser alteradas. Elas continuam com o mesmo poder, com a mesma essência, simplesmente nós provavelmente alteramos significativa e dinamicamente a forma como nós partilhamos essas escrituras. Então, a forma de entregar, de servir é diferente. O conteúdo continua o mesmo, inalterado, mas a forma como nós servimos este conteúdo, ela pode diferir. Perdão. Queridos, a didática do ensino das escrituras pode e deve ser contemporânea. Não devemos continuar com
velhos métodos ou métodos antigos que em algum momento são obsoletos e alguns deles não estão a conseguir ter a eficácia e eficiência desejada. É preciso que os métodos sejam atualizados e possamos ganhar a geração atual dentro daquilo que essa geração atual está acostumada a usar, a falar, ou seja, dentro da linguagem desta geração atual. A inteligência artificial e a tecnologia podem ser aproveitadas para alcançar um público mais amplo e diversificado. Hoje em dia, os nossos miúdos são tidos como geração Android. Provavelmente os 2000 em diante são tidos também como geração Android, onde são tão atualizados e conseguem mexer as plataformas ou manusear, manipular as plataformas digitais, que quase que a maior parte das coisas, para não dizer tudo, eles acedem virtualmente. E insistir em permanecer com as velhas metodologias que não produzem resultados eficazes pode ser que nós, em algum momento, estejamos a evitar esforços para fracassar, sobretudo na entrega desta mensagem. Queridos, preservar os princípios e valores cristãos ao modernizar é fundamental, pois define o que é ser igreja. A questão de igreja, a questão da essência da igreja, a questão das funções dinâmicas da igreja não deve falhar, nós não temos que faltar ou nos furtar em considerar e preservar esta verdade relacionado àquilo que é a essência da igreja e relacionado com aquilo que são as funções dinâmicas da própria igreja. Então, a modernização não significa, como estávamos a dizer nas aulas passadas, mundanização. A modernização, pelo contrário, vem para nos ajudar, vem para nos apoiar, vem para estender os nossos braços, as nossas mãos, o nosso alcance e também para nos interconectar, sendo que, de alguma forma, se não tivéssemos ou não tivéssemos essas plataformas, teríamos sérias dificuldades de ter essas conexões. A Bíblia, como a base da fé, deve continuar sendo a fonte inabalável de orientação. Em Provérbios 5, ou 3, 5, 6, o autor lembra-nos que devemos confiar no Senhor de todo o coração e não no nosso próprio entendimento. Reconhecê-lo em todos os seus caminhos e endireitar, e ele, Deus, poderá endireitar as nossas veredas, neste caso o Senhor. A modernização não significa abandonar os princípios cristãos que sempre guiaram a igreja. Estamos a dizer que é preciso que os princípios sagrados que guiam a igreja continuem firmes e permanentes. Os ensinamentos da Bíblia Sagrada continuam sendo a âncora, a base, o alicerce, o elo que sempre guiou a igreja, não é? E os ensinamentos da Bíblia Sagrada continuam sendo, como estamos a dizer, a âncora que sustenta a fé dos cristãos e guia este cristão na sua praxe diária. Então, a necessidade de modernizar surge da missão de alcançar as gerações futuras de maneira relevante, sem perder de vista os valores fundamentais. Jesus disse de por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E uma das formas de nós irmos por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ou a maior parte da criatura, é nos servirmos de plataformas digitais para chegarmos onde, ou por questões de recursos, meios, ou por questões de disponibilidade, não conseguiríamos chegar. Mas, pelas plataformas digitais, conseguimos alcançar a maior parte das pessoas, ou seja, um número significativo. Isso nos lembra da importância de comunicar a mensagem cristã de maneira acessível e significativa, independentemente das mudanças tecnológicas. Significa que se nós queremos também alcançar a toda criatura, significa que esta toda criatura vai incluir pessoas de classes diferentes, de status quo diferentes, de níveis diferentes, e nós precisamos usar todas as linguagens, falar todas as linguagens dessas pessoas
Isto também significa alcançar toda a criatura. A chegada da inteligência artificial, ilustres, trouxe consigo novos desafios e oportunidades também. Esses desafios colocam a igreja para repensar, mas ao mesmo tempo essas oportunidades colocam a igreja para repensar. Enquanto enfrentamos a digitalização e a automação de muitos aspectos da vida moderna, é crucial manter a relevância dos ensinamentos bíblicos na era da tecnologia. O que significa que um dos desafios que nós podemos ter enquanto usamos as tecnologias é no uso das tecnologias nós nos distrairmos e começarmos a perder aquilo que é o verdadeiro foco do cristianismo. Perdermos o verdadeiro foco da espiritualidade, sobretudo relacionado a ITJ ou valores relacionados à mutualidade, pilares relacionados à, à comunhão entre irmãos. E nós precisamos entender que as tecnologias e plataformas digitais não significam substituição dos valores essenciais que temos. Pelo contrário, vem para expandir esta interconexão ou esta conexão que nós temos como os irmãos ou como irmãos. A igreja tem hoje a responsabilidade de adaptar sua abordagem para promover a educação cristã, alinhando-se com a realidade contemporânea. Enfrentar a era da inteligência artificial pode ser uma oportunidade para fortalecer a educação cristã. Não devemos ter medo de inteligência artificial. Não devemos ter medo de plataformas digitais. Não devemos ter medo de tecnologias. Pelo contrário, devemos erguer a cabeça e nos posicionarmos para podermos saber como lidar, e podemos lidar da melhor forma e de forma sábia. Aproveitarmos as janelas, as oportunidades e nos precavermos de desafios nocivos que estas plataformas, de alguma forma, podem proporcionar. A igreja, ou seja, a criação de plataformas online que oferecem estudos bíblicos devocionais e cursos teológicos podem alcançar pessoas que buscam crescimento espiritual, mas têm limitações geográficas ou de tempo. Hoje, é possível fazer um curso de mestrado e doutoramento de universidades como de Cambridge, como de Caroline University, como como universidades até católica, que está aqui, e mais outras universidades que existem no nosso país e também fora do país. Então, há várias, ou seja, há possibilidades, ou seja, várias possibilidades que as universidades, ou seja, as tecnologias digitais nos oferecem. O que nós temos que fazer é nos abrirmos. E isto passa necessariamente de abrirmos o nosso coração, abrirmos a nossa mente, estarmos abertos, termos uma mente aberta, um coração aberto, em abraçarmos essas tecnologias de forma cautelosa, não é? Abraçarmos essas tecnologias de forma crítica e não acrítica, e neste processo verificarmos ou observarmos e aproveitarmos o que é de útil que essas tecnologias nos trazem. Estamos aqui a dizer que as plataformas propiciam estudos bíblicos online. É possível hoje termos estudos bíblicos estando em vários cantos. É possível hoje partilhar-se devocionais. É possível hoje fazer-se cursos teológicos. Estando em Moçambique, fazer um curso na África do Sul, um curso no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, em outros locais, mas estando num local específico, sem precisar de deslocar-se para aqueles sítios todos por conta de condições. Então, aproveitemos essas oportunidades que as tecnologias nos oferecem e nos formemos, abençoemos as pessoas, partilhemos o Evangelho e levemos a palavra de Deus avante. A modernização, ilustres, é um desafio emocionante, mas ao mesmo tempo é um desafio necessário. A união entre princípios cristãos e tecnologia de ponta é uma abordagem poderosa para espalhar a mensagem de amor e esperança do Evangelho. Lembremos-nos de Filipenses 4:3, ao dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, que significa que
Podemos fazer cultos sem tecnologias? Podemos, sim. Podemos também fazer cultos com tecnologias? Podemos. Podemos fazer cultos mesclados, misturados, híbridos com tecnologia? Podemos. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Observamos que, à medida que a educação cristã abraça a modernização com fé e diligência, ela pode iluminar os corações em todo o mundo, atravessando fronteiras de gerações. A verdade eterna permanece inabalável, como vínhamos dizendo, e a inteligência artificial pode ser uma ferramenta valiosa para compartilhar essa verdade eterna inabalável em um mundo em constante mudança. Então, nós temos a verdade que é inabalável, temos as escrituras que não se abalam, dispensam qualquer tipo de comentário, questionamento, mas estas escrituras que são inquestionáveis, que são verdadeiras, inalteráveis, inerentes, elas precisam de meios para serem transmitidas, partilhadas e alcançarem outras pessoas. E hoje as plataformas digitais, ou mesmo as TICs, são ferramentas poderosas que nós podemos usar para partilhar essas mensagens, ou seja, essa mensagem valiosa. Somos chamados à ação dinâmica do Espírito Santo e a modernização da educação cristã pode ocorrer por meio de plataformas online. Antes das plataformas online, já acontecia a modernização da educação cristã, tanto em termos de material, em termos de produção didática do conteúdo, a forma como produzimos o conteúdo vai mudando, as metodologias de ensino também vão mudando. Aliás, modernizaram-se bastante. E a educação cristã sempre foi desafiada também a acompanhar as novas tendências pedagógicas que estão praticamente a ser veiculadas hoje. Não é estranho que este convite apareça também para que a educação cristã abrange as plataformas digitais ou plataformas online. Isto pressupõe que? Pressupõe que a educação cristã não pode ficar preso no século de Homero e Hesíodo, enquanto nós hoje já ultrapassamos este século, ultrapassamos Kant, estamos no século XXI, onde a geração atual, os jovens atuais, até os adultos de hoje, estão todos ligados à internet, estão todos ligados à plataforma, estão todos ligados às redes sociais. Até velhos de hoje, se você for a fazer uma pesquisa acurada, pode perceber que tem Facebook. Hoje, você pode ver os memes por aí e os nossos irmãos que fazem o stand-up comedy vão mostrar, ou seja, alguns até fazem stand-up comedy com os velhos. Os velhos engrenaram, os que estão a conseguir se adaptar porque não querem ficar atrás. A pergunta que nós temos é, nós como igreja, somos nós que temos essa maldição de ficarmos atrás? Nós como fazedores de ministério, fazedores da teologia, somos nós que temos essa maldição de ficarmos atrás, de teremos que nos fechar na nossa tumba e deixar o mundo avançar e nós ficarmos na tumba de Homero e Hesíodo. Ilustres, somos chamados a abraçar as plataformas digitais. Acredito hoje que mesmo os que os viveram em épocas passadas, se eles estivessem na era que nós hoje estamos, o mais provável, ou eles deveriam mudar a sua forma de ver e fazer as coisas, ou eles também ficariam ultrapassados, à semelhança de alguns dos nossos irmãos e de nossos ministérios que estão ficando ultrapassados. A criação de cursos e materiais digitais pode alcançar um público mais alvo diversificado, permitindo que pessoas de diferentes regiões tenham acesso ao ensino cristão. É um grande desafio, é também uma grande necessidade que nós massifiquemos, que nós partilhemos, já tenhamos mais ensinos virtuais, online, à distância, para que as pessoas que nós não podemos alcançar física e presencialmente, as plataformas digitais consigam alcançar. Que ninguém hoje não diga que não teve oportunidade de ouvir o Evangelho, não teve oportunidade de estudar teologia, de ter uma formação ministerial,
ou mesmo na área de desenvolvimento, ou mesmo ter uma formação na área de casamento ou em outras áreas, porque a pessoa não pode estar presencialmente. É preciso que nós façamos esforço de expandir cursos online, cursos virtuais, para que as pessoas em locais onde estão possam continuar a aprender. Que ninguém hoje tenha que abandonar o seu trabalho e abandonar a família, porque ele tem que ir estudar e não pode, em algum momento, continuar, ou tem que estudar, ou porque não pode continuar os estudos, porque não tem uma formação online, não tem uma formação virtual. É preciso que estejamos abertos para termos formações virtuais. Havendo possibilidade de ter uma formação virtual e continuar com os estudos, estando a trabalhar, estando a cuidar da sua família, continue. Este é o desafio que nós temos hoje. Ilustres, através disso, não é, da criação de cursos e materiais digitalizados que podem alcançar um público diversificado e pode permitir que pessoas de diferentes religiões tenham o acesso ao ensino cristão. Sabemos que através disso, os princípios e valores cristãos podem ser disseminados, enriquecidos, ou seja, enriquecendo a fé daqueles que buscam conhecimento em tempo e fora de tempo, online e offline. Hoje há plataformas podemos acessar online e as mesmas plataformas podem ser acessadas offline. Estamos a dizer, irmãos, que precisamos seriamente usar essas plataformas online para pregarmos, como Paulo diz, pregarmos dentro do tempo e fora do tempo. Vamos disseminar ah, as nossas aulas, os nossos cursos e vamos também nos apropriar desses cursos virtuais e podemos reproduzir ou mesmo replicar nas nossas igrejas de forma crítica e meticulosa. Enquanto nos adaptamos à era da inteligência artificial, é vital não perder a importância da comunhão e do culto tradicional. A interação pessoal entre os membros da congregação e a celebração coletiva desempenham um papel fundamental na experiência religiosa ou mesmo espiritual. Mas em meio a toda essa maravilha tecnológica, permanece a essência mais pura da fé cristã. A comunhão, o toque humano, o calor do abraço fraterno, esses aspectos são tão vitais quanto sempre foram. A tecnologia deve ser uma ferramenta para fortalecer esses laços, como estamos a dizer, deve ser uma ferramenta para estender e fortalecer esses laços de comunhão, e não necessariamente ser uma ferramenta para quebrar ou mesmo para bloquear, para interferir nesses laços de comunhão. Pelo contrário, é preciso que as tecnologias fortaleçam e amplifiquem, não é? Estes laços de comunhão que nós temos com os nossos irmãos. A tecnologia não pode substituir comunhão, não pode substituir, não pode e nem deve substituir o culto tradicional, onde nós nos encontramos com os irmãos. É preciso que pense-se em formatos híbridos, onde as pessoas podem ter o culto tradicional presentes ali, face to face ou facialmente, mas ao mesmo tempo este culto pode ser transmitido a irmãos que estão à diáspora, que não têm oportunidade de poder participar num determinado culto. Ou por várias razões, ou talvez por guerras, por questões de doenças, por questões de vária ordem, mas que esses irmãos sejam alcançados por estes cultos virtuais sem substituir os cultos tradicionais. O amor de Cristo, irmãos, é o pulsar do coração que conecta a todos nós. Então, esses momentos são essenciais para a nossa conexão espiritual. Este momento de toque humano, de abraço humano, este momento de companheirismo, este momento de entrega, de dedicação, são momentos importantes. Este momento onde a pessoa pode presenciar, sentir o calor humano sem segundas intenções ou mesmo terceiras intenções. Então, é importante que, de fato, sejam salvaguardados, não é? As práticas tradicionais, e não necessariamente a tradição contrária às escrituras, mas as práticas tradicionais e, ao mesmo tempo, essas práticas devem serem casadas com a tecnologia.
Penso que está entendido o termo tradicional aqui. Nós estamos a dizer tradição antibíblica, tradicional no sentido de práticas contra as escrituras sagradas. Não. Estamos a falar do formato do culto, formato de fazer o ministério. Tem que ser preservada, sim, mas também é preciso que seja ampliado e amplificado. À medida que navegamos pela vastidão da era digital, somos chamados a ser pioneiros da educação cristã moderna. Somos convocados a usar as ferramentas tecnológicas à nossa disposição para espalhar a luz do conhecimento divino, para alcançar corações sedentos e para fortalecer nossa fé em formas que antes eram inimagináveis. Amigos, que a nossa jornada seja uma que funde a modernidade com a tradição, a inovação com os valores eternos. Tradição no sentido de tradicional. E é preciso que entendamos, é preciso que possamos verdadeiramente promover a educação cristã na era digital, nutrindo almas e glorificando o nome do Senhor. Estamos cantando quase, que, ou repetindo, cantando, já está a se tornar uma música, que a modernidade tem que ser equilibrada com o tradicional, ou seja, com a tradição. Então, o que nós fazíamos tradicionalmente em termos de práticas dos nossos cultos, ou os cultos em formato tradicional, não tem que ser substituído. É preciso que haja uma coesão, é preciso que haja uma fusão e procuremos formas de mesclar e ganhar e não excluirmos e perder. Neste cenário de avanços tecnológicos, onde reina a inovação e possibilidades, é reconfortante saber que os princípios eternos da palavra de Deus continuam a nos guiar e devem continuar a nos guiar. Estes princípios não devem em nenhum momento serem negociados. A revolução tecnológica pode ser vista como uma jornada espiritual, onde os versículos bíblicos trilham como estrelas nos céus noturnos. Iluminam nossos caminhos virtuais e reais e devem nortear nossa jornada tecnológica, nos orientando, nos inspirando e nos conectando ao propósito divino. Hoje, você quer um versículo, pode clicar na internet, pode conseguir um versículo e pode, de alguma forma, pode, no seu processo de aconselhamento, apoiar alguém, no processo de mentoria, apoiar alguém, se calhar até citar e interpretar aquele texto. Mas também há um cuidado. E há um cuidado porque se nós não nos acautelarmos, podemos deixar de ler as Escrituras a confiar na picotagem dos versículos da internet. É preciso que continuemos a fazer a leitura tradicional das Escrituras, lermos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, estudarmos textos pequenos de forma acurada, aprofundada, mas também é preciso que nos sirvamos de textos de internet rápidos para podermos orientar ao nosso irmão que precisa de uma orientação. O livro de Provérbios é repleto de sabedoria divina e nos lembra da importância da busca incessante pelo conhecimento. O autor de Provérbios diz que o coração do homem entendido adquire o conhecimento e os ouvidos dos sábios o buscam. Este versículo ressoa especialmente na era digital, onde cada clique nos conduz a um vasto oceano de informações. A busca pelo conhecimento é um reflexo do desejo de compreender o mundo e aprofundar a fé. Razão pela qual é que até o termo filosofia é o amor ao saber, é amor à sabedoria, amizade pelo saber. Então, há uma necessidade de nós enveredarmos nisso. E as tecnologias permitem-nos mergulharmos em um mundo ou aprofundarmos em um mundo de saber muito mais vasto. E é preciso cultivarmos este espírito filosófico, este espírito da busca pelo saber. Estas tecnologias vêm para nos apoiar. Que tenhamos um coração aberto para, clicando num site, sites credíveis, pois é preciso que deixemos claros nisso, possamos encontrar artigos, obras que podem praticamente fortalecer a nossa fé e o nosso ministério. Em meio às complexidades da revolução tecnológica,
Encontramos uma bússola confiável nas palavras de Salmo 119 e 105 como versículo, que diz que tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Esta passagem nos lembra que, assim como a luz da tela nos guia através do vasto mundo digital, a palavra de Deus é uma luz constante que nos orienta em nossa jornada espiritual. Ela nos ajuda a tomar decisões sábias e a trilhar um caminho reto, mesmo em meio a mudanças rápidas e imensidão da internet. Não são todas as mudanças que devem ser apressadamente abraçadas. É preciso sempre que tenhamos as Escrituras como nosso guia para nos acautelar em termos de que mudanças ou sobre que mudanças nós devemos abraçar e como devemos abraçar essas mudanças e quais são as veleidades, ou seja, as vantagens que essas mudanças ou potencialidades que essas mudanças podem, em algum momento, nos proporcionar. É um ambiente digital repleto de informações diversas. Somos chamados a discernir e selecionar o que é digno de nossa atenção. Filipenses 4:8 nos instrui a manter nossos pensamentos focados nas coisas virtuais e louváveis. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor ou se há alguma virtude nisso, ou se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Esta passagem se aplica não apenas à nossa vida offline, mas também aos nossos hábitos online. Lembrando-nos de cultivar uma presença digital que glorifica a Deus. O que é que significa ter uma presença digital que glorifica a Deus? Significa que na presença da tela do computador, da tela do celular ou de outros instrumentos tecnológicos, precisamos questionarmos a nós mesmos. Há um louvor no que eu estou a ver? Será que há um louvor nesses sites que eu estou a entrar ou eu estou a pesquisar? Nisso que eu estou a ver, neste filme, nessa série que estou a assistir, há um louvor. Neste cenário que estou a assistir, neste acontecimento que estou a ver, há um louvor ou não? Para não correr-se o risco de se usar plataformas digitais e as pessoas, crentes, pastores, estarem lá mergulhados em sites pornográficos que em nada ajuda para constituir elementos fundantes de princípios de adultério. Ilustres, a revolução tecnológica não nos isola. Em nenhum momento. A revolução tecnológica não nos isola, não é o objetivo dela de nos isolar. E nós é que tomamos essa atitude de nos isolar. Na verdade, ela pode nos conectar com uma comunidade global, de maneiras profundas, ou de maneiras mais profundas. Podemos ter a interculturalidade, ou seja, ter conexão intercultural por conta da revolução tecnológica. Podemos estar conectados com irmãos que estão em vários países ao mesmo tempo, em vários cantos do país ou do mundo ao mesmo tempo. Hebreus 10, 24 a 25 nos diz que ou nos exorta a manter a comunhão mesmo em um mundo digital. É preciso que a nossa comunhão seja offline e online. É preciso que a nossa comunhão seja presencial e virtual. O que é que estamos a querer dizer? Vamos conjugar essa comunhão e vamos mesclar essa comunhão e não excluirmos essa comunhão. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, presencial e à distância. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é o costume de alguns, mas, pelo contrário, animemos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia do Senhor, o dia se aproxima. Ou vedes que aquele dia tem se aproximado. Então, à medida que nos conectamos digitalmente, podemos fortalecer uns aos outros, compartilhar experiências e edificarmos uns aos outros na fé. Então, bem-haja o uso das tecnologias digitais de forma sábia e também bem-haja o uso, ou seja, os cultos tradicionais
e sem se fechar à proposta que as eras digitais nos apresentam. Vamos ver. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que nos deu para nós partilharmos esta matéria, que o Senhor possa continuar a nos abençoar e nos guarde, Senhor, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.